mulher grávida e testemunha de Jeová informou a equipa médica de que não iria aceitar qualquer transfusão de sangue, mesmo que disso dependesse a própria vida ou a do bebê. Uma decisão que acabou por ser respeitada. No entanto, a questão impera: até que ponto as crenças podem condicionar o exercício da medicina? Não perca o debate, já a seguir. Muito bem, vamos então começar a nossa conversa e vamos já apresentar então quem hoje teve a imensa gentileza. Convidámos muita gente, mas nem todos aceitaram. Mas quem cá está, agradecemos antecipadamente. Temos então connosco o Serafim Rebelo, que é presidente do Conselho, vê se eu digo bem esta palavra que é muito difícil. Jurisdicional da Ordem dos Enfermeiros. Muito obrigada. Um aplauso. Um aplauso. A doutora Sofia Matos, conhecem muito bem, é advogada. O António Madaleno e o Ricardo Pimentel, que são ambos ex-testemunhas de Jeová. Portanto, muito bom dia a todos. Um aplauso para os restantes também. Muito bem. E agora temos uma informação para dar. Cumprimos também, portanto, para fazermos este debate, falta o contraditório, não é? Ou seja, gostaríamos de ter aqui alguém que representasse as testemunhas de Jeová. Contudo, convidámos, não é? Membros da Associação das Testemunhas de Jeová para estarem aqui connosco esta manhã, mas não aceitaram o nosso convite. Portanto, vamos começar a discutir, a debater. Portanto, E se calhar começamos por ver esta peça, por conhecer esta peça, e se calhar começamos pelo Serafim, esta peça que vimos é que a mãe e a bebé estão em risco de vida, e levanta-se aqui uma questão ética e moral que gera uma enorme discussão sobre os limites da liberdade religiosa e o facto de os médicos e os enfermeiros se poderem ver de repente de mãos e pés atadas e não poderem fazer absolutamente nada. Muito bom dia. Muito bom dia, obrigado pelo convite para podermos participar no debate desta situação que a nós, como profissionais de saúde, nos coloca. Com frequência? Isto acontece com frequência? Acontece com muita frequência, não só nestas situações em concreto, como noutras também. Nós sabemos que o direito à vida é uma coisa que não é vendável, é inalienável. Contudo, nós como técnicos também temos que respeitar o direito que o utente ou que o cidadão tem em fazer as suas opções. E uma delas que está consagrado pelas várias convenções, inclusivamente que o Portugal assina, pelos próprios direitos, é o direito que nós como cidadãos temos em relação à recusa dos cuidados. Coloca-se nesta situação em concreto, que estamos a falar de sangue e os seus hemoderivados, assim como se pode colocar numa situação em que e objetivando, concreta, de uma neoplasia, suponhamos que me é proposto fazer um tratamento de quimioterapia, eu como cidadão tenho o direito a recusar ou a aceitar. Isto é, e eu tenho que também, como profissional, respeitar esta opção. Qual é o dilema que se nos coloca? E que é que temos de ter cuidado? Se esta opção, isto foi objeto de um consentimento informado e esclarecido. Ou seja, eu como técnico tenho que informar o utente ou o cidadão que a sua opção, o que é que lhe pode implicar e as vantagens que tem em fazer aquele tratamento. Neste caso, era uma grávida e podia ser a grávida e o filho, ou seja, são duas vidas. De alguém que ainda não teve a oportunidade de escolher. Exatamente. Há um, pelo menos, que se tivesse nascido não tinha obtido opção nenhuma. Bem, em termos desta situação em concreto, sim, correu muito bem. Não foi colocado qualquer problema. E a situação que estava a colocar, e que os colegas que estavam com esse dilema, nos colocaram na altura ao Conselho Jurisdicional, da minha pessoa como Presidente, evidentemente que não são situações em que não podemos estar à espera da elaboração de um parecer, que demora também o seu tempo a elaborar, foram esclarecidos, mas a situação em concreto colocava-se em relação à grávida, à parturiente. Era uma senhora que já com uma idade, 45 anos, uma jovem... Para parturiente corre riscos diferentes, não é? Corre riscos diferentes, que já tinha sido submetida a 3 cesarianas e por isso havia ali a probabilidade de a parturiente ter necessidade de fazer uma transfusão de sangue. A situação não se colocou em relação ao filho, que
por isso seria um parte de termo, não havia sequer essa situação. Em termos de esclarecimento que foi dado por isso aos colegas, em que a relação à parturiente teriam que respeitar a vontade dela, contudo que achava que deveriam pôr a situação às entidades, neste caso ao Tribunal de Menores, não é? Que normalmente também estão para dar resposta a situações, porque se poderia ver a situação de, por qualquer motivo, a criança também ter necessidade. A resposta do Tribunal, bem no sentido, ou que a relação à parturiente havia que respeitar a sua... Mas em relação à criança? Em relação à criança, nem sequer a situação Doutora se colocava, Sofia. porque se fosse colocasse, aí... Doutora Sofia, bom dia. Olá. Bom dia. Portanto, a criança aqui tinha direitos? A criança tem direitos. Aliás, a nossa legislação e aquilo que tem sido a prática corrente, quer pelos profissionais de saúde, quer pelos nossos tribunais, é dividir estas situações aqui, em particular estamos a falar das testemunhas de Jeová e daquilo que diz respeito às transfusões de sangue. Portanto, todos nós sabemos que há uma recusa que tem a ver com uma crença religiosa que não lhes permite receber transfusões de sangue, mesmo em situações limites de vida ou morte, não é? Exatamente. E esta liberdade ao culto, a liberdade religiosa, é um princípio constitucional, está consagrado na nossa Constituição, tal como a liberdade ou o direito à vida, que é, como dizia aqui o Sr. enfermeiro Serafim Rebelo, um direito inalienável. O que é que acontece nestas situações limites? Efetivamente, aquilo que o nosso Código Penal diz é que para que se possa fazer um tratamento médico-cirúrgico, uma intervenção médica, é necessário sempre o consentimento, neste caso do utente. Portanto, qualquer pessoa tem que prestar o consentimento. E é aqui que entramos em 3 situações distintas. Aqueles que o médico, no momento em que vai intervir, percebe que a pessoa não tem capacidade para prestar o consentimento, e não tendo capacidade para prestar o consentimento e não existindo uma declaração médica antecipada, que agora os hospitais já podem consultar numa base de dados, portanto qualquer pessoa pode inscrever-se e prestar aquilo que entende que lhe deve ser ou não prestado a nível de cuidados de saúde numa situação em que esteja inconsciente, e aqueles que, estando conscientes, recusam, e o tal consentimento informado, recusam os tratamentos que o médico lhe dá. O que é que o médico vai fazer nestas circunstâncias? Se há uma recusa e se consegue aferir que aquela pessoa está em pleno uso das suas capacidades, faculdades mentais, não deve fazer a intervenção. Portanto, sobrepõe-se aqui o direito, neste caso, que é o que estamos a tratar, o direito à liberdade religiosa, ao culto e à crença sobre o direito à vida, que estão em patamares de igualdade no âmbito daquilo que é a nossa Constituição, o Estado de Direito Democrático. Se aquela pessoa não tem capacidade para se expressar, não existe a declaração médica antecipada e não existe também uma procuração que numa situação de incapacidade alguém represente para tomar este tipo de decisões, então o médico aquilo que deve fazer, se não tiver tempo para pedir ao tribunal que se pronuncie sobre se deve ou não ministrar um determinado tratamento, aquilo que deve fazer é salvar a vida. No caso dos menores, e até menores, aqueles que são os nascituros, aqueles que estão concebidos e ainda não nasceram. Exatamente. O que tem sido entendido pelo nosso tribunal é que até aos 16 anos, porque só a partir dos 16 anos, e o nosso Código Penal prevê, é que uma pessoa tem o mínimo de capacidade para se pronunciar sobre o tal consentimento ou o desconsentimento, aquilo que acontece é, até aos 16 anos, o que os nossos profissionais de saúde fazem e devem fazer é solicitar ao Tribunal que lhes transfira a guarda temporária daquela criança para ministrar os cuidados de saúde, ainda que os pais sejam testemunhas. Vamos a quem viveu estes dilemas todos. Eu se calhar queria fazer aqui uma pergunta que eu acho que é capaz de dar aqui um mote para o António e para o Ricardo, exatamente, que viveram estas realidades. São ex-testemunhas de Jeová. Porquê? No meu caso, porque cheguei a um ponto da minha vida em que percebi, e por acaso e por coincidência, em relação à questão do sangue, percebi que havia muitas incoerências. E essas incoerências criaram-me dúvidas. E essas dúvidas fizeram-me pesquisar o assunto. Estamos a falar de um homem que viveu a sua vida toda de adulta dentro desta comunidade, não é? Bebê, desde que nasceu. Sim, desde que nasceu, não é? Sim. E pronto, e foi essa pesquisa intensiva que eu fiz em relação à questão do sangue
que me levou a perceber exatamente que havia coisas que eu percebi que estavam erradas, quer a nível da interpretação doutrinal, quer do ponto de vista científico. Só para resumir, porque percebi que as Testemunhas de Jeová dizem que recusam sangue. Isso não é verdade. As Testemunhas de Jeová aceitam certos componentes do sangue, enquanto que recusam outros componentes do sangue. Eu até trouxe aqui uma tabela, só para explicar. Ponha assim bem direitinha, para a nossa realizadora. Sim. Ou seja, a Organização das Testemunhas de Jeová, portanto, os líderes que decidem o que é que as Testemunhas de Jeová podem fazer, o que não podem fazer, estabelecem um critério, que é, eles que estabelecem o critério dos 4 principais componentes do sangue, glóbulos vermelhos, brancos, as plaquetas e o plasma. Estes eles consideram como sangue. Já vimos, já pode passar, obrigado. E estes são proibidos. Mas tudo os derivados... Não, em separados. Em separados. Todos os derivados, ou as frações chamadas, que eles chamam secundárias, destes componentes principais, as Testemunhas de Jeová podem aceitar. Hemoglobina, albumina, fator 8, etc. Quanto a mim, isto é uma posição absolutamente incoerente, porque se partirmos do princípio doutrinal de que o sangue é sagrado e que o sangue não pode ser usado de qualquer maneira, é esta a posição base das Testemunhas de Jeová. Então, qual é a lógica de podes tomar a fração A, não podes tomar a fração B? E isto fez-me pesquisar muito este assunto. E a partir daí, pronto... A partir daí, mas sim. Foi o António que também ficou muito preocupado no momento em que a sua mulher fica grávida também, não é? Sim, nós na altura, tivemos as consultas normais com o obstetra e ele chamou-nos a atenção dessa situação quando lhe pusemos a questão do sangue. E ele disse-nos, olha, é assim, há muitos problemas que surgem na altura do parto. O caso de hemorragias pós-parto são gravíssimas. E ele disse mesmo, e nessa circunstância não há alternativas que possam salvar a pessoa a não ser o sangue, porque o sangue está a sair por um lado e tem que entrar por outro. Quando se fala de sangue, fala-se de componentes do sangue. Plasma, glóbulos vermelhos, brancos ou plaquetas. E nós aí ficámos bastante preocupados e, claro, tentámos saber junto dos responsáveis. Portanto, consultou os responsáveis da... Consultei. Eu, na altura, já era ancião, mas... Portanto, significa isso que tinha uma posição de responsabilidade dentro da congregação. Da congregação. E consultei outros co-anciãos que pertencem à chamada Comissão de Ligação Hospitalar, que são anciãos designados pela filial em Portugal das Testemunhas de Jeová, para ir contactar médicos, falando com eles, apresentando-lhes soluções terapêuticas, a nível de processos de cirurgia, inovadores, etc. E falei com eles sobre esta situação. E percebi claramente que eles estavam completamente a leste de uma possível solução para isso. E nós ficámos preocupados, mas isto foi tudo ao mesmo tempo, ou seja, enquanto eu estava a viver esta situação, estava a fazer estas pesquisas. E pronto, e cheguei à conclusão que realmente não havia qualquer coerência na doutrina. De perder a sua mulher, ou o seu filho não estava sequer em cima da mesa. Porque é o que está aqui a ser pesado. Nós na altura acreditávamos na religião e acreditávamos na doutrina. Fazia-nos confusão, mas como faz a confusão muitas Testemunhas de Jeová. E muitas delas não entendem esta divisão. Não entendem. E eu, como ancião, confrontei-me com isso. Não questionam? Não, porque têm medo. Isso do medo, vamos ao Ricardo. Ricardo, porquê que já não é Testemunha de Jeová? Bom dia. Bom dia. Não sou Testemunha de Jeová porque também cheguei à conclusão de que tudo aquilo em que eu desde criança acreditava, em boa parte, era mentira. E isso é um pouco como uma criança descobrir que o Pai Natal não existe. Não é? É um bocadinho mais grave, acho. É um bocadinho mais grave. Porque isso condicionou a vossa vida toda, não é? Exatamente. Porque isto, no fundo, é um modo de vida. É um modo de existência, não é? Para uma Testemunha de Jeová, a religião não é parte da vida. A religião é a vida. Portanto, é um modo de vida e é levado muito a sério, enfim, pela maior parte das Testemunhas de Jeová. E, portanto, eu desde pequenino segui o percurso que se esperava de um rapaz, Testemunha de Jeová. Cheguei ao ponto de ser ancião, fui batizado com 16 anos, casei-me com 21 também na religião. Como é esperado, é expectável que as Testemunhas de Jeová façam. E segui o percurso de ser servo ministerial, que é uma espécie de diácono, um auxiliar na congregação, e cheguei ao cargo de ancião, como o António, que é, portanto, alguém que toma responsabilidade a nível espiritual dentro de uma congregação local. Mas houve qualquer coisa que desencadeou
A dúvida? Que o pôs a pensar. Houve, O que é que foi? por uma questão de contactos profissionais, houve alguém que, quando soube que eu era testemunha de Jeová, ficou incrédulo e perguntou, mas como é que como é que estás associado com esta religião? É que esta religião, na Holanda, é muito mal vista. E depois explicou-me uma série de coisas que tinham a ver com questões de pedofilia. E com alguns enfim, escândalos que, alguns que escândalos. acontecem em todas as congregações. E Tenhamos claro. exatamente, não é? exatamente. Não é só nessa. Não é só Não vamos nessa, aqui não é? diabolizar coisas Não, nenhuma, não é? mas a pessoa disse uma coisa que foi muito importante. Disse, vai à net e vai pesquisar. E aqui é que está o grande problema. É que as testemunhas de Jeová... É a informação. É que as testemunhas de Jeová são condicionadas no sentido de só irem buscar informação que lhes é fornecida pela organização. E, portanto, as testemunhas de Jeová têm uma certa noção a respeito de si próprias, de que são pessoas informadas, de que são pessoas que sabem e que são pessoas que até estão bem preparadas para criticar outras religiões, mas quando toca a fazer uma autocrítica, quando toca a pesquisar fora das suas próprias publicações ou do seu site factos a respeito da sua própria religião, isso é altamente desencorajado. Eu devo dizer, e é bom na verdade, que quando fizemos o convite para termos cá alguém da congregação hoje, porque nos pareceu indispensável, para termos aqui um contraditório... Da associação. Foi da associação. Disseram-nos que se viessem sozinhos, tudo bem. Claro. Mas debater não. Claro. Debater não. O contraditório é impensável, é impensável. para eles. Agora pergunto-lhe a si, que é o que, portanto, é o mais que se distanciou há menos tempo, não é? Numa situação como esta que aconteceu, escolher entre uma transfusão de sangue, entre um tratamento que podia ir contra aquilo que são as regras da congregação, o que é que teria feito? Se ainda estivesse dentro da comunidade? Depende em que fase da minha vida é que eu estivesse. Porque se eu ainda estivesse na fase em que eu era um crente genuinamente, eu provavelmente escolheria ser mártir. Escolheria ser mártir? Mártir. Mas vocês são condicionados para isso? Somos, sim. Sim. A organização precisa de mártires para se justificar. Porque eles pegam numa passagem da Bíblia de que Cristo disse que se me perseguiram a mim, perseguirão também a vós. E do ponto de vista deles, o ser perseguido, o ser mártir, o morrer pela fé, é a marca da religião verdadeira. É a verdadeira espiritualidade. É a verdadeira espiritualidade. E, portanto, se alguém escolhe morrer ao invés de transigir nos princípios que vêm delineados pela organização, que depois, feitas as contas, muitos deles não têm base bíblica, que é aquilo que as testemunhas de Jeová tanto prezam, que é seguirem à risca o que diz a Bíblia. Mas depois, quando as coisas são investigadas, muitas vezes não têm base bíblica sequer. Mas o que conta é ser obediente, submisso. Leal. A questão da lealdade Deixe-me ir à lealdade porque o António foi alvo, o Ricardo, peço Ricardo. desculpa, o Ricardo foi objeto, foi alvo de uma profunda deslealdade de alguém que amava muito. Eu. Foi o António. Não, eu sou o Ricardo. É o Ricardo, peço desculpa. Aconteceu. Foi a sua mulher que o denunciou. Exatamente. Porque estamos a falar de denúncia. Exatamente, é uma denúncia. Porque eu, quando comecei a pesquisar, a primeira coisa que me fez confusão foi a história das testemunhas de Jeová. E comecei a encontrar inconsistências entre aquilo que as testemunhas de Jeová dizem que é a sua própria história e aquilo que são os factos. E isso, com uma espécie de historiador amador que eu sou, é um crime terrível. Portanto, o revisionismo histórico. E foi isso que eu encontrei. E depois comecei a questionar se mentem em relação a isto, sobre o que mais mentem. E foi à questão doutrinal. E encontrei um assunto que a mim me interessou especialmente, que era a questão da salvação. As testemunhas de Jeová têm uma esperança de viver, que é uma coisa única entre as religiões cristãs. A maior parte delas professa a esperança de viver para sempre num paraíso na Terra. E eu fui pesquisar se isso tinha de facto, enfim, solidez no fundamento doutrinal e encontrei que não. E como eu só me organizo escrevendo, eu fui e escrevi um ensaio enorme sobre aquilo e a minha esposa, curiosa do que é que eu estava a escrever, e um dia não tive mais maneira de lhe esconder o que é que eu estava a escrever, e disse, olha, pronto, olha, lê, e depois faz o que entenderes. E a minha esposa leu, e de seguida foi-me entregar, denunciar à sede em Portugal, porque eu era um apóstata.
Pois é, o apóstata. Pois é. Que é pior É uma que- palavra terrível. É uma palavra carregadíssima. Carregadíssima de conotações, De conotações negativas. E como é É o que se pior. vive como apóstata? Primeiro é-se marcado dentro da... O apóstata é aquele que é renegado absolutamente, não é? Exatamente. O É aquele apóstata- que perdeu tudo. O apóstata é aquele que renuncia à sua crença. Não é? E, portanto, entre as testemunhas de Jeová, um apóstata é o equivalente na Terra ao diabo no domínio espiritual. Não é? Portanto, o apóstata é o pior que pode haver. Não é? É pior que um assassino, é pior que um pedófilo, é pior que tudo isso. Não é? E, portanto, o apóstata, aquele que renega a fé, é tratado em conformidade. Enquanto ele não é julgado num tribunal interno... Foi julgado? Acabei por ser julgado, sim, num tribunal interno. E quando isso não é decidido, há uma espécie de ostracização leve. Ou seja, começam a cortar os convites para ir a uma festa, ou para sair, ou para ir tomar um café. Essas coisas começam, mas ainda falam com a pessoa. Mas depois vão cortando os privilégios na congregação. A pessoa perde o cargo que tem. A pessoa deixa de ter intervenção nas reuniões, até ao momento em que tem que estar calado totalmente na... Como é que um homem tão lúcido como o Ricardo parece ser, no seu discurso, como é que conseguiu estar há tantos anos imagino que são duas pistas de... Ainda hoje me pergunto como. Porquê? Porque este é o poder da doutrinação. É a mesma coisa consigo? Sim. É exatamente a mesma, Mesma coisa, coisa. António. Também é apóstata? Sou. Graças a Deus. Foi denunciado ou foi lá dizer que não queria mais? Não, eu afastei-me. Eu afastei-me há 7 anos atrás, junto com a minha esposa e o meu filho pequeno. Ele tinha cerca de 6 anos de idade na altura. E então eu afastei-me, mas não me dissociei. Portanto, formalmente não disse não quero ser mais testemunha de Jeová. Simplesmente me afastei. Por causa destas dúvidas e muitas outras. Dúvidas não, certezas. Porque a partir de certo momento deixa de ser dúvidas e passa a ser certezas. E o que acontece é que, pronto, eu afastei-me e no dia 24 de fevereiro deste ano, 2018, tive o tal tribunal eclesiástico em que fui formalmente apontado. Não fui expulso, mas iria ser. Eu é que me dissociei nesse tribunal. Mas o que é que está? Faz-te uma cartinha? É assim, pode-se Como dizer, é que é? pode-se dizer verbalmente, o mais comum é escrever-se uma carta. Uma carta maior ou mais pequena a dizer simplesmente que eu não quero ser identificado como testemunho de Jeová. Eu escrevi uma carta de 11 páginas, portanto foi um bocadinho maior do que o normal, em que expressei tudo aquilo que eu tinha, como se costuma dizer em português, entalado na garganta, com respeito a estes assuntos e outros. E pronto, e a partir desse momento foi anunciado na congregação, que eu não era mais testemunha de Jeová, e a partir desse momento as pessoas passam por mim na rua e é como se eu não existisse. Estamos a falar daquilo que era o vosso universo de conhecimentos, sim. o vosso A universo rede social, a vossa rede social. Sim, completamente. Portanto, Completamente. distingue-se, não é? Porque as testemunhas de Jeová são incentivadas pela própria natureza da doutrina a irem cultivando uma certa distância com familiares, com colegas de trabalho e com outros relacionamentos, a cultivarem uma distância porque essas pessoas são chamados mundanos. Portanto, não são pessoas espirituais e são um perigo para a espiritualidade da pessoa, nem que sejam familiares. E, portanto, as testemunhas de Jeová são como que progressivamente, não é logo, mas progressivamente vão sendo como que encerrados numa bolha Por isso é que em às que todos vezes os seus pais... contactos estão dentro da congregação. É. Todos os amigos. Eu estou todos os aqui, familiares. eu estou a adorar esta conversa porque é bom ver de que forma é que dois homens que chegam ao seu meio-dia da vida e começam a fazer aquilo que nós temos que fazer nesta altura da vida, que é colocar questões, que é pôr as coisas em causa e ainda por cima, quando a consequência pode ser a morte de alguém. Mas deixa-me dizer uma coisa, nós temos dois colegas que são filhos de pessoas que ainda hoje estão dentro, julgo eu, dentro da congregação e que muitos jovens recusaram. E o que é que acontece? Em jovem pode-se dizer que não? Em jovem pode sair? Depende do momento. Pois, Antes ou depois do batismo. Porque ok. o momento crucial é o momento Do batismo. do batismo. A partir desse momento,
uma testemunha de Jeová batizada como que assina um contrato com a organização. Claro. Não é? Até lá E fica na mão. pode sair e as consequências não são assim graves de maior. Mas a E partir depois do momento, batizado? depois de batizado, assina Coisas um contrato e está Um pai na não mão. pode voltar a falar com o filho? É isso que sugerem? Pode chegar ao ponto de pais expulsarem os filhos de casa porque deixaram de ser... Mas eu isso não consigo. Há outra coisa que... Mas pode chegar a esse ponto. Em casos extremos, sim. De alguma forma, esta congregação é um bocadinho misteriosa para nós mundanos, não é? Porque se fecha muito sobre si própria e não sabemos muito. Por exemplo, eu não sabia que aconselhavam que as pessoas, por exemplo, não fossem para a universidade. Sim. Que para mim desaconselhado. É desaconselhado. Para mim é uma coisa que me parece... Ou seja, o acesso à informação, ao conhecimento. à luz do conhecimento. Temos já muito pouco tempo e o Ricardo lançou uma petição para pedir a extinção da Associação de Testemunhas de Jeová e o seu consequente cancelamento no assento de registro de pessoas coletivas religiosas. Exato. Exatamente. Isto é possível fazer-se? Acha que é? Não, eu julgo que a doutora Cia já está a dizer que não. É assim, é uma questão um bocado técnica. A questão é, não se está a pedir, até porque eu gostava só de citar uma frase do Steven Weinberg, que diz que com ou sem religião, as pessoas boas farão coisas boas, as pessoas más farão coisas más, mas para pessoas boas fazerem coisas más é preciso a religião. Exatamente. Steven Weinberg. E, neste caso, não se trata de pedir nenhuma perseguição às testemunhas de Jeová. Não se trata de pedir sequer o impedimento do culto. Não se trata disso. A doutora Cia, a senhora advogada, quer uma pergunta. Simplesmente é a entidade legal, isto de acordo com o Código Civil, quem proceda ao incitamento ao ódio, quem proceda à propaganda de ódio, tem que ser sancionado. Sim, mas portanto, as testemunhas de Jeová não incitam? Incitam, sim, senhor. Os senhores disseram, não fui eu. Vamos à doutora Sofia. Doutora Sofia, qual era a Tenho uma pergunta? pergunta para lhe fazer. Sim. Em Portugal, de facto, desde 2009, que as testemunhas de Jeová têm uma associação religiosa que as Exatamente. representa sem fins lucrativos. Aliás, anterior a A questão que eu coloco é, qual é a contrapartida que é exigida a uma testemunha de Jeová para que se faça parte desta associação, para que entre na congregação? A testemunha de Jeová sempre o não lado faz da parte da contrapartida. associação. As testemunhas de Jeová não fazem parte de nenhuma associação. Do ponto Não de são vista jurídico, associados? eles são membros de uma comunidade religiosa, mas em termos jurídicos eles não fazem parte de nenhuma associação. Nunca foram convidados para fazerem parte da Não. associação Não. que foi constituída? Eles são membros, digamos assim, informais de uma comunidade religiosa. Em termos jurídicos estritos, não assinaram papel nenhum. Mas isso porquê? Porque isso traz benefícios? Ter uma associação traz benefícios Atrás, fiscais. fiscais? É isso? Isso é que eu perguntei. Brutais. Brutais. Aliás, contrapartida. aqui o senhor enfermeiro Serafim fez aqui uma observação assim, mais, digamos, surda. Não sei se quer repetir mais alto. Não, a observação que fiz, quer dizer, Parece-me será que isto... negócio. Pronto, também. Eu, de qualquer maneira, e já agora... Já agora, para permitir, terminarmos, o senhor, exatamente, estamos a terminar e o senhor... Aproveitando a deixa. O que é que nós, em termos dos profissionais de saúde, médicos e enfermeiros, para nós respeitamos todas Tudo, as crenças claro. religiosas, as opções políticas, filosóficas, eu não sei o que é isso, que é o nosso código ético e deontológico. Ou seja, temos que tratar todos os utentes por igual, independentemente das suas crenças, religiões ou o que é que seja. Evidentemente que respeitamos as suas opções, até porque se não a respeitarmos, o próprio Código Civil conhece aquilo como um crime e, por exemplo, o caso de nós, numa situação, neste caso, em concreto em que o utente vai, o próprio Código Criminal prevê uma pena de prisão até 3 anos ou até multa. E por isso nós temos que respeitar e, por norma, isso respeitamos. Evidentemente que já agora, se me permite, e aproveitando esta situação, há uma situação que aqui há bocado a doutora Sofia também colocou, que tem a ver com as diretivas antecipadas de vontade e que se tem a ver com o testamento vital, onde que nós, os cidadãos, podemos fazer o nosso registro e fazer as opções e Já dizer que em situações... há uns milhares feitos, não é? Há cerca de 20 mil. E aquilo que eu quero, porque somos, e estas situações, em termos de nós profissionais, colocam-se-nos muito na situação em que o utente que nos chega já não está nas suas capacidades, nós temos que ter acesso aos registros. E aquilo que vem, a lei que criou isso, que é uma lei,
da Assembleia da República só permite que as pessoas nessa situação tenham acesso ao médico que está na prestação dos cuidados. É um problema que já foi identificado por nós, já colocamos ao Sr. Ministro da Saúde, temos os parceiros da Comissão Nacional da Proteção de Dados, da CNEB, por isto também para das éticas, em que nós temos que ter acesso. É uma situação, porquê? Porque nós somos partes intervenientes nos cuidados de saúde, deparamos com o acesso à situação em primeira instância, E tem que ter há informação acolhimento do Governo para isso, ao parecer favorável, porque nós Da deveríamos Comissão ter Nacional de acesso, Proteção de Dados. temos deparado com uma situação que aquilo como a lei, e como na lei o que diz é que o médico responsável pela prestação de cuidados, apesar de todos os parceiros acharem, quer da Comissão Nacional, que nós temos que ter acesso, esta situação continua por resolver. Evidentemente que isto são problemas éticos e deontológicos que nos colocam, porque evidentemente a lei, a nossa Constituição, consagra o direito aos cuidados de saúde, claro. aos cuidados e à opção do cidadão. E depois temos esta falta de informação. Última pergunta, vou-lhe para o Ricardo. E já agora só esta situação que foi aqui colocada, em termos de como funcionam as organizações, permitam-me fazer isso. E é uma das coisas que eu também aproveito para alertar todos os profissionais, normalmente os enfermeiros, que é a questão do sigilo profissional. Há uma situação que eu vou dizer que é uma questão de um jovem com 18 anos, que também professava uma determinada religião, sem estar aqui a querer conotar com nada, em que ele acaba por optar e aceitar que lhe seja feito um determinado tratamento. Essa comunidade veio a saber que ele que fez esse tratamento... Ele violação do sigilo profissional. Veio a saber isso, o resultado. O jovem que saiu do hospital tratado e curado, envolvidos 8 dias, o jovem suicida-se. Isto porquê? Porque a própria comunidade o não aceitou, Portanto, o julgou. Rejeitou. Tem ali o duas fez... cabeças a dizerem que isto pode acontecer. Não, aconteceu, são factos reais e vai. Evidentemente que os utentes são, ainda sem querer ocupar muito mais tempo, mas a importância que nós temos também como profissionais de guardarmos esse segredo profissional isto, no sentido vocês de estão o respeito muito das bem, muito bem profissionais. dito. Vocês os dois estavam a abanar a cabeça enquanto o enfermeiro Serafim falava. Estavam a concordar, ou seja, a rejeição da comunidade pode levar também, houve casos de suicídio? Há casos conhecidos de suicídio, sim. E no seu caso, o seu casamento aguentou isso? Aguentou. Depois foi por outras circunstâncias que têm que ver apenas indiretamente com a religião, por exemplo, com o facto das pessoas casarem demasiado cedo. Não é? Claro. Ou seja, a demonização, digamos assim, do sexo entre as religiões fundamentalistas faz com que os jovens tenham um impulso de casar demasiado cedo e depois tomam decisões na vida que se calhar não são... Chegam ao fim de 20 anos ou 25 anos e dizem, olha, afinal se calhar não era bem isto que eu queria. E pronto. E as coisas acabaram porque tinham que acabar. Mas, portanto, a traição, digamos assim, daquilo que na altura aconteceu... sobreviveu. Conseguiu. Sobreviveu, Porque eu acho que isso deve ser muito complicado. Ainda por E cima. a sua mulher continua a ser testemunha de Jeová? Não, também saiu. E a sua? Oficialmente sim. Oficialmente sim. Saiu ou não saiu? Até o dia de hoje, sim. Mas afastou-se comigo, mas oficialmente ainda é. Portanto, não passou pelo processo que eu passei. Hoje o António diz cristão, não é? Sim, eu continuo a acreditar na fé cristã. Na fé cristão. E o Ricardo? Agnóstico e apateísta. Continua à procura. Não, o apateísta é aquele que é apático para com a ideia de Deus. Sim. Tanto faz. Mas é agnóstico. É indiferente. É agnóstico porque eu, na realidade, não posso afirmar com 100% de certeza que Deus existe ou Mas deixa de continua na existir. sua busca. O que eu acho disto tudo, eu achei Não muito faz curioso. É a diferença primeira hoje em vez que eu tenho, acho que tivemos uma conversa tão franca sobre esta matéria, de alguém que realmente te deixa... E que nos deixou todos aqui de boca aberta. Exatamente. Fica mágoa. Fica a sensação de anos que se perderam de alguma forma em coisas que podiam ter sido úteis para o vosso conhecimento e para o vosso crescimento? A partir do momento que a pessoa vive a 100% para a religião e acredita nela, abdica normalmente muita coisa. Abdica, por exemplo, ter uma vivência normal, celebrar os aniversários Por natalícios. exemplo, não se lembra os aniversários, celebrar o os Natal, natais... pronto, estar com os coleguinhas de escola, se calhar ir às suas casas, brincar com eles, ou eles virem à nossa casa. Pronto, uma infância e uma adolescência também
normal, a pessoa não a tem. Depois, mais tarde, lá está a questão da universidade, a pessoa se calhar pensava em ir para a universidade e é desincentivado porque é considerado um ambiente mundano, um ambiente que provavelmente vai fazer a pessoa perder a fé. E lá está depois a questão da informação. A informação é poder, a pessoa vai adquirir certos conhecimentos que se calhar vão pôr em causa certas doutrinas. Deixe-me só dar ali as últimas palavrinhas ao Ricardo para terminarmos. Perdeu alguma coisa nestes anos todos? Acha que... Se calhar perdi algumas oportunidades na vida que... Mas é assim, a pessoa também, o crescimento da pessoa também envolve a pessoa assumir. Pronto, eu tomei aquelas decisões naquelas circunstâncias. Eram as suas circunstâncias? Eram as minhas circunstâncias. Eu não vou contra a religião por causa disso. Certo. Eu vou contra a religião porque mentem às pessoas. E, portanto, as decisões que eu tomei são as decisões que eu tomei. Meus caros amigos, eu se grande calhar aplauso, sugeria... muito obrigada. Já só um bocadinho. Eu se calhar sugeria que voltássemos a ter uma conversa deste género daqui a... E esperemos mais com algum tempo. alguém da associação, que era Exatamente. neste momento. Eu sei que o Facebook deve estar a ferver, a dizer que não temos aqui o outro lado, Informação não é poder. Mas meus amigos não quiseram estar presentes, portanto gostaríamos muito que numa próxima oportunidade, se calhar, voltássemos a conversar. Muito obrigado. Muito obrigado, Oscar. Adoramos Muito esta conversa. obrigada. Muito Muito obrigado. obrigada.